Tá? Então bora. Meu Deus. Iniciar a transmissão. Bora. Tá me ouvindo bem, né? Tô. Então tá. Então vamos. Que o Senhor Jesus esteja conosco. Amém. A paz do Senhor, Humades! Sejam muito bem-vindos a essa live. Vocês não estão me vendo, mas eu estou aqui, Pai Senhor Lucas Mota, lá e segura essa introdução que ela é sua. Pai Senhor, Humades, estamos aqui iniciando mais uma live pela bondade e misericórdia do Senhor Jesus, aguardando todo mundo entrar. Vão entrando aí, gente, entrando e compartilhando. Pra gente adorar o Senhor Jesus juntos. Conhecer a Imade, conhecer o irmão Leandro. O pessoal tá entrando. Pai Senhor, gente, sejam muito bem-vindos. Meus irmãos, a paz do Senhor. Nos ajudem a compartilhar o Lucas esse Mota link. está aqui. Nós estamos hoje fazendo uma live diferente. Uma live pelo Google Meet, transmitindo aqui pelo Facebook. Então, você que está nos assistindo, seja muito bem-vindo. Laís, acabou de entrar o nosso convidado, isso? Lucas, eu não tô te ouvindo. Deixa eu ver. Pai, seu irmão Leandro, tudo bem? A paz do Senhor, tudo bem, graças a Deus. Seja muito bem-vindo à nossa live. Eu gostaria que nesse primeiro momento que o senhor fizesse uma apresentação breve de quem você qual o seu trabalho aí no EMAD, as suas atribuições. E aí, enquanto isso, a gente vai compartilhando o link aqui nos grupos para os irmãos irem entrando. E aí a gente vai fazer uma oração e dar andamento na nossa live, tudo bem? Amém. Fica à Posso vontade. começar? Fique à vontade, esse momento é todo seu. Quero primeiramente cumprimentar a todos os nossos irmãos que estão nos acompanhando nesta live aqui no canal da UMADS, a Juventude de Sumaré, correto, Lucas? Isso mesmo. União da Mocidade das Assembleias de Deus do Campo de Sumaré. Exatamente. A todos que estão aqui conosco, o meu nome é Leandro, eu sou o evangelista Leandro e eu coopero aqui na Escola de Missões das Assembleias de Deus no Brasil. A minha função aqui na EMAD, Lucas, Sim. é de servo. Amém. Eu sirvo aqui na Escola de Missões juntamente com a minha esposa, né? Já faz 5 anos que eu estou aqui. Eu sozinho servi 2 anos, logo após casei-me, e já estamos, eu e minha esposa, há 3 anos trabalhando e servindo aqui na Escola de Missões. E Lucas, eu quero agradecer e louvar a Deus pela sua vida e pela vida da irmã Laís, por este convite feito a nós da Escola de Missões. Eu estou aqui apenas como um representante de uma equipe, porque a Escola de Missões é uma equipe que é guiada pelo diretor executivo, que é o nosso pastor Eliseu Martins, que nos permitiu estar aqui. Então eu estou aqui representando a Escola de Missões das Assembleias de Deus do Brasil, que é um órgão exclusivo da CGADB, que tem como o intuito capacitar vocacionados à obra missionária. O único objetivo que tem a Escola de Missões é capacitar quem foi chamado pelo Senhor para a obra missionária, oferecer conhecimento de forma que estas pessoas sirvam melhor a obra que o Senhor chamou eles a fazer. Então, basicamente, a gente vai falando durante a live, é isto, Lucas. Muito bem, irmão Leandro. Obrigado aí por essa breve introdução, essa breve apresentação sua aí. É muito importante para nós registrarmos isso aqui. Amém. Já no começo, para a gente poder identificar
é interessante frisar, né, que a gente vai começar a falar daqui a pouco, que a Escola de Missões das Assembleias de Deus é um departamento oficial da nossa igreja em todo o Brasil, né? Ela está atuando aí no território nacional, em diversas localidades. A gente vai falar isso um pouquinho mais à frente, tá bom? Então eu quero aqui agora mandar um abraço para todo mundo que está assistindo a gente lá pelo Facebook. Temos alguns irmãos acompanhando. Irmãos, deem a paz, um olá, coloquem uma figurinha aí nos comentários. A gente vai mandar um abraço para vocês aqui. Enquanto o irmão falava, irmão Leandro, a gente já mandou os links aí para algumas pessoas, para alguns irmãos, pastores, amigos, líderes que vão nos acompanhar e alguns jovens também. E a gente vai agora continuar nossa live. Eu queria passar a bola aí para nosso irmão Laís, apresentadora oficial dessas lives da UMADS aqui. Laís, com você. Laís, tá aí, Laís? Oi, tá me ouvindo, Lucas? Oi. Minha conexão deu um... Troquei aqui a internet. Tá bom. Tá me ouvindo bem? Estamos te ouvindo sim, Opa, agora estamos te vendo ainda. Beleza. Então tá bom. Eu ouvi um pedacinho da propaganda aí. Eu até assustei, Jesus, não joga a bola assim não. Pai do irmão Leandro, seja muito bem-vindo. Que prazer recebê-lo. Muito felizes de tê-lo aqui, de ter a imagem representada pelo irmão. E cremos que será uma bênção, que através dessa live muitos jovens poderão se interessar, né, e em conhecer um pouco mais sobre esse trabalho maravilhoso que vocês fazem. E quem sabe Deus toca um pouquinho mais, né? E eles se interessam por todo o conteúdo, todo o trabalho que mais à frente nós estaremos apresentando. Amém. Um abraço para o irmão, para a esposa. Estamos muito felizes de vocês participarem. Gente, eles foram muito solícitos, vocês não imaginam. A gente, logo que lançou a ideia, eles já abraçaram e foi muito bacana. Ficamos muito honrados. Deus abençoe. Amém. A gente que fica feliz, Laís e Lucas, pelo convite. O nosso prazer, o prazer da EMAD é servir a juventude do Brasil. O maior público, Laís, já para a gente começar aqui a trazer algumas informações rapidinho, o maior público da Escola de Missões, Lucas e Laís, é jovem, tanto em todas as modalidades dos trabalhos que nós oferecemos. O maior público que nós atendemos é a juventude. Por isso, nós logo nos propomos e nos colocamos à disposição quando recebemos esse convite, porque nós acreditamos que a EMAD tem feito um trabalho muito peculiar, direcionado à juventude de todo o Brasil. E hoje, nesta oportunidade, nós estamos aqui para contribuir com os irmãos e, ao mesmo tempo, também sermos edificados por tudo que vai acontecer aqui nesta noite. Então, fiquem à vontade, nós estamos à disposição e cremos que será uma noite muito memorável para todos nós. Amém, que bênção. Bom, Leandro, antes da gente fazer uma oração, para a gente começar, oi lá, pode falar. Não, é isso mesmo, eu ia falar para a gente fazer uma oração para a gente iniciar as apresentações. Antes da gente fazer uma oração, eu queria só mandar aqui algumas saudações e agradecimentos ao nosso pastor presidente, pastor José Felipe da Silva, a sua esposa, irmã Sidney, e toda a sua família. Eles têm orado por nós, nos apoiado nesse trabalho, esses trabalhos de live aí durante esse período de pandemia. Nós estamos aqui, irmão Leandro, vivendo dias de alegria, porque nós estamos voltando aos poucos os nossos cultos presenciais. Essa semana nós tivemos alguns e Deus tem sido glorificado por isso também. Também mandar um forte abraço ao nosso líder geral, pastor Márcio Xavier, sua esposa, irmã Gisiane. Daqui a pouco, provavelmente, eles vão estar com a gente. E também a todos os líderes e jovens que estão acompanhando a gente, que estão assistindo. Um abraço a todos. Fiquem com Deus e aproveitem esses momentos aí junto conosco. Amém. Laís, ore a Deus por nós. Ore.
Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, te damos Graças graças por essa oportunidade que o Senhor está nos concedendo de juntos, Deus, aprendermos um pouquinho mais sobre Ti, um pouquinho mais sobre as maravilhas que o Senhor tem feito através dessa escola, através desses vocacionados que têm se esforçado, Pai, para alcançar vidas e cumprir o hino de Deus. E esse deve ser o nosso primeiro dever. Então nós te damos graças pela vida de cada um e pedimos que através dessa live o Senhor possa tocar nos corações e despertar mais vocacionados, Jesus, para que juntos possamos fazer o melhor para Ti, pois o nosso foco é o reino, Pai. Nós te damos graças por tudo e por fé te agradecemos. Amém. Amém. Deus abençoe. Vamos iniciar nosso bate-papo. Aí temos um roteiro aí, né? Pra gente seguir. Vai ser muito legal, não é isso? Tá contigo. Oi. Tá comigo? Tá. Então vamos começar falando um pouquinho da IMAD. Leandro, o que é a IMAD? Por favor, esclareça-nos, porque eu acho que essa é a maior dúvida do momento. Amém. Laís e Lucas e todos os nossos irmãos, quero também aproveitar o ensejo para cumprimentar o pastor presidente aí do campo de Sumaré, pastor José Felipe, cumprimentando ele, cumprimento toda a igreja, o líder da mocidade aí de Sumaré. Louvo a Deus pela vida deles, porque sem a bênção deles, com certeza de Deus e deles nós não estaríamos aqui. Então, cumprimento a eles, saúdos com a paz do Senhor. Laís e Lucas, a escola de missões como eu acabei de falar, a escola de missões das Assembleias de Deus do Brasil. A escola de missões, ela Lucas e Laís e todos os nossos irmãos, uma instituição que foi criada no ano de 1989, no estado do Rio de Janeiro, pela Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil. E a EMAD surgiu, só para a gente trazer um contexto para que todos entendam, a EMAD surgiu no ano de 1989, quando o Brasil, que é conhecido como uma grande potência missionária, de enviar missionários, enviava em um número muito grande missionários ao campo. Mas ao mesmo tempo que esses missionários eles eram enviados ao campo, havia um regresso muito prematuro destes missionários, destas famílias que eram enviadas para o campo, de regresso para o Brasil. Só que este regresso não era de uma forma natural, e como eu disse, era uma forma prematura, que envolvia, no fim de tudo isto, uma falta de preparo. Não que estas pessoas que foram enviadas ao campo não tinham um chamado do Senhor para irem ao campo fazer missões. Na verdade, tinham um chamado sim, mas faltava-lhes um preparo, faltava-lhes uma capacitação que permitissem eles exercer o seu chamado com excelência, né? E foi pensando nisso, Lucas e Laís, que a Convenção Geral, através do pastor José Wellington Bezerra da Costa, teve a direção do Espírito Santo de criar a EMAD, de criar a Escola de Missões. Para quê? Para capacitar esses vocacionados, para dar a esses vocacionados uma preparação, oferecer a esses vocacionados ferramentas, né, que possibilitassem a eles que atenuasse, que diminuísse o impacto que eles iriam sofrer no campo, estes que iriam ao campo, né? Então a EMAD surgiu nesse contexto. Então a EMAD é um órgão exclusivo da Convenção Geral, da nossa Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil, e ela tem como objetivo capacitar vocacionados. Dentro de tudo isso, nós vamos falar durante a live, nós oferecemos várias modalidades de curso, mas todos eles são voltados a capacitar, são voltados a oferecer conhecimento. Porque seria muito fácil, né, Lucas? Eu faço até aqui trago como exemplo, se eu falasse a você e a irmã Laís e a todos que aqui estão
Só para a gente entender melhor, Lucas e Laís vão e construam uma casa, né? Vão lá e construam uma casa, tá bom? Nós temos a ordenança de construir uma casa, mas cadê as ferramentas, né? Cadê as pessoas que vão nos ajudar? Então, a obra missionária é isso, foi uma obra dada por Deus, né? Mas para que nós a façamos, nós precisamos de ferramentas, né? Nós precisamos de capacitação. Então a EMAD serve como um braço da nossa igreja no Brasil. Hoje já são muitos vocacionados em todas as modalidades do nosso curso, e nós louvamos a Deus por isso, porque a EMAD está cumprindo a sua missão. Jesus ainda não voltou, então até Jesus voltar, a EMAD vai continuar fazendo este trabalho. Então você que está aqui conosco nesta noite, não saia daqui, fique até o final, a gente está apenas começando e nós vamos apresentar para você, com riquezas de detalhes, aquilo que nós fazemos com muito amor, que é capacitar vocacionados para o reino de Deus. Amém, irmão Leandro, que bênção. É uma boa explicação aí sobre o que é o EMAD e a sua função, o seu ideal para contribuição, né, com o trabalho de missões que é exercido por todo cristão, né, e ter essa ferramenta dentro da nossa instituição é uma alegria, né, saber que existe um local que os missionários eles podem se vincular a esse lugar, estudar, se preparar para mais para frente. Antes da gente passar para as próximas perguntas aqui, queria mandar um abraço pro pessoal que está assistindo a gente, Sérgio Lima, Jô Santos, Evelyn Martins, Ederson Liberato, Famílias Martins Brito, Encontro Abençoado, toda a equipe da EMAD Missões junto neste encontro, Maurício Oliveira, Edivânia Santana. Gente, a paz do Senhor, sejam bem-vindos, coloquem aí sua saudação, seu abraço. Se você tem alguma curiosidade, irmã Sandra Gomes, paz do Senhor, Deus abençoe. Se você tem alguma curiosidade, se você não sabe o que é, vai participando com a gente para você entendendo. Se você tiver dúvida, pode perguntar, que a gente vai tentar trazer para cá. Bom, Leandro, agora falando um pouquinho sobre você. O senhor é o nosso convidado hoje, nessa noite. E professor... Vai, Laís. Laís. Ô Lucas, eu aproveito também, já que a Laís não respondeu. Minha conexão está um pouco ruim, então se eu demorar para responder, são probleminhas técnicos, tá? Você está me ouvindo bem? Tá Dá ouvindo para mim, daí eu vou saber que está tudo ok. Então tá. Essa semana eu ouvi um relato de uma das... Eu estou ouvindo vocês, mas tem alguns momentos o áudio some. Eu estou ouvindo normal, tá tudo pra mim, tá perfeito o áudio. Também estou ouvindo. Então tá bom, então eu vou seguir. Essa semana, uma das nossas jovens aqui do campus... Agora perdemos. Ela saiu, apareceu aqui. Leandro tá aí? Tô aqui, eu ia falar, Lucas, enquanto a Laís retorna aí. Tá bom, pode falar. Esses probleminhas acontecem. Sim. Eu já cumprimentei, já mencionei o nosso diretor e toda a nossa equipe, mas eu gosto sempre de falar o nome. Minha esposa está aqui, é a irmã Edivânia, ela está aqui acompanhando a gente. Edivânia Santana é sua esposa. Minha esposa, a família Brito também, é a irmã Sônia, é o pastor Francisvaldo. Eles são aqui, eles fazem parte da nossa equipe aqui na coordenação, auxiliam aqui na coordenação da escola de missões, juntamente ao nosso diretor. Temos muita gente aqui da nossa equipe cooperando, e é uma bênção, Lucas, então não poderia deixar de mencioná-los e agradecer, porque a equipe Escola de Missões, Lucas, é uma bênção. A gente está sempre se mobilizando para servir com excelência as pessoas que nos convidam. E eu quero, uma vez mais, dizer que a gente está muito contente de estar aqui com vocês, tá bom? Amém, irmão Leandro. Muito obrigado. E realmente saudar esses irmãos que estão com a gente e pedir para eles compartilharem, né? Compartilharem no seu Facebook, para seus grupos de WhatsApp. Acredito que eles têm alguns grupos que envolvem missões, né? Para o pessoal poder compartilhar e ver a nossa live. Interessante, irmão Leandro, continuando aqui a nossa conversa, falar por que nós, jovens da UMAD aqui de Sumaré, resolvemos trazer o EMAD para cá.
É simplesmente por achar legal? Não. Nós, aqui na nossa igreja de Sumaré, nós temos um trabalho missionário muito forte. E nós temos o privilégio, nós falamos isso na outra live de missões que nós fizemos, de ter um pastor de jovens que é também secretário de missões. Então, ele nos envolveu nesse trabalho de missões há alguns anos e nós, de uma forma aí espontânea, né, surgiram vários jovens com um grande interesse missionário e nós tivemos algumas atuações pontuais aí em áreas da sociedade aqui da nossa cidade, comunidades da nossa cidade, e também atividades externas, como umas visitas a tribos indígenas, fazer trabalho social, levando alimento e roupas para eles. Então nós nos envolvemos nisso, e por isso que nós tivemos esse desejo de trazer temas que falem sobre missões aqui. E eu queria que nesse momento o senhor aproveitasse para dizer como que foi a sua inserção aí no EMAD, como que o senhor começou esse trabalho aí, da onde veio esse desejo, compartilhar isso com a gente, que isso é muito importante para que as nossas histórias aí se cruzem agora aí. Pode falar. Amém. Lucas, eu sou a minha origem, deixa eu só colocar aqui, que eu estou compartilhando aqui, Lucas, no nosso canal, para as pessoas acompanhar a gente. Tá bom. Lucas, eu sou original do estado do Amapá. Olha. Fala a pontinha lá do mapa, eu sou de lá. Exatamente, eu fui enviado para a escola de missões no ano de 2015. E eu cheguei, Lucas, na escola de missões quase que um adolescente, passando para a juventude. Cheguei com 18 anos de idade na escola de missões para participar do curso em regime de internato. Eu fui desafiado pelo meu pastor, o pastor Lucifrance Barbosa Tavares, lá do Amapá. E nós fomos desafiados, foi eu e mais 2 amigos que também são do Amapá. Um deles esteve aqui numa live com vocês, que foi o Gesiel, que hoje ele está na OGC, né? É um grande amigo, um apaixonado pela obra missionária. Nós viemos juntos para a escola de missões no ano de 2015. Cursamos, fizemos o curso, foi uma bênção. E só para a gente falar um pouquinho da nossa inserção, Lucas, eu recebi o chamado do Senhor, eu tinha 14 anos de idade. Lembro-me como se fosse hoje, né? Quando todas as vezes que eu falo, isso está muito notório na minha memória. No dia em que o Senhor me chamou para realizar a sua obra, eu tinha 14 anos de idade. Eu estava lá em Colônia de Água Branca, o interior do estado do Amapá. Ou seja, Lucas, eu estou em milhares e milhares de quilômetros de distância de minha casa, onde está minha mãe e toda a minha família, né? Então, eu recebi esse chamado com 14 anos. Lembro-me como se fosse hoje, né? Lá naquele interior, quando o Senhor levantou um servo seu, um pastor, e disse diretamente a mim que o Senhor iria me levar para uma obra especial e diferenciada. Olha só. E que Ele me sustentaria e levantaria mantenedores para que a sua obra fosse cumprida na minha vida. Daquele dia, Lucas, para cá, já se passaram quantos anos? Eu estou hoje com 25 anos. Eu não sou muito bom de matemática, mas acho que 11 anos se passaram, né? E hoje, Lucas, para a gente resumir, eu estou vivendo 1% das promessas que o Senhor me fez lá com 14 anos de idade. E eu lembro que quando eu saí do interior para ir para a cidade, com o objetivo, Lucas, de fazer uma faculdade, porque eu morava no interior, numa região de 3.000 pessoas, no município de 3.000 pessoas, e o meu intuito era sair do interior para ir à cidade, fazer uma faculdade, buscando uma melhoria de vida para mim, para minha família, mas mal sabia eu. Porque, Lucas, sabe, aqui eu faço um parêntese, há momentos da nossa vida que parece que Deus ele muda a rota, mas na verdade ele não está mudando a rota,
ele está seguindo o trajeto normal que ele sonhou para nós. Né? Então, quando eu mudei de Serra do Navio para Santana, que fica próximo da capital, é uma cidade mais evoluída, é uma cidade já um pouco... que tem 150 mil habitantes, é uma das principais cidades do estado. Eu fui morar de favor, e quando eu saí dali, eu pensei que na minha memória eu ia sair, ia fazer uma faculdade, ia me formar, ia me tornar um doutor, porque eu sempre sonhei em fazer uma faculdade de Direito. Mas quando eu cheguei ali, Lucas, em Santana, ali onde eu passei a congregar, conheci o pastor Lúcio França, que é o pastor presidente da convenção. Deus, Lucas, é tão maravilhoso que ele me levou. Eu conheci uma família que me considerava como um filho, e eu fui morar na casa dessa família de favor. E eu mal sabia que essa família que eu fui morar de favor, o irmão dessa irmã que eu morei de favor, era o vice-presidente da igreja em Santana. E quando eu cheguei ali, ele me conheceu, me levou para congregar lá na sede, onde eu congrego hoje. E ali a minha história com missões, com o meu chamado começou, né? Porque ali eu passei a desenvolver os trabalhos, me envolver. Resumindo, Lucas, eu fiz 2 vestibular, eu passei, mas quando eu fui fazer a inscrição não deu certo, deu tudo errado, faltou documentação, sabe? Foi um empecilho todo. Mas, como eu disse mais uma vez, repito, Deus não estava mudando o trajeto. Deus estava seguindo o trajeto normal, né, da minha vida. Porque não era para me fazer faculdade ali. Deus me queria na obra. E foi quando, resumindo, muita coisa aconteceu, mas foi quando eu recebi o convite para vir à Escola de Missões, como jovem, 18 anos, vim representando a juventude do estado do Amapá, juntamente com os meus colegas, amigos, e cheguei na Escola de Missões, Lucas. Vim, atendi o chamado de Deus na minha vida. Aí, Lucas, para passar a bola para vocês, eu faço aqui uma reflexão. Com 18 anos de idade, como eu disse para vocês, eu saí da minha cidade com o objetivo de fazer uma faculdade, de crescer profissionalmente. Mas esta não era, naquele momento, a vontade de Deus. Naquele momento, a vontade de Deus era que eu me inserisse integralmente na sua obra. Eu saí do estado do Amapá, deixei tudo para trás, decidi fazer uma renúncia, que naquele momento ali, Lucas, eu fiz, mas não sei como, sei que eu fiz. Quando eu cheguei na EMAD, quando todo o curso passou, que foi chegando no final, eu falei, o que eu fiz da minha vida? O que eu fiz da minha vida? Eu vou ter que voltar, eu vou ter que construir, porque eu morava de favor, depois eu fui morar de aluguel, vendi tudo, vendi imóvel, deixei tudo para trás para vir para a obra missionária. Aí fiquei pensando, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Mas deixa, daqui a pouco a gente vai terminar. Mas eu quero só concluir. Foi desta forma que eu cheguei na EMAD, Lucas. Eu renunciei à minha vida, eu renunciei os prazeres da minha mocidade, o meu sonho de faculdade naquele momento, daqui a pouco a gente vai concluir, para vir à obra missionária. E eu digo a todos que aqui estão, não perdi nada, só ganhei. Amém. Leandro, chegou uma pergunta aqui de um jovem pelo Facebook, Maurício Oliveira, perguntou assim, qual a diferença entre vontade e vocação? E pediu para se for possível a gente responder aqui, e o senhor falou sobre a sua vocação e sobre esse processo aí de inserção na missão e no EMAD. Eu acho que isso faz muito sentido a gente poder responder essa pergunta agora. Opa, essa pergunta eu vou responder. Lucas, eu não lembro muito o texto, eu sou um pouco, mas acho que é Atos 17, que a Bíblia diz que Paulo ele intentou ir para a Bitínia, né? Ele tentou, a Bíblia diz, mas de madrugada apareceu um varão da Macedônia dizendo a ele, passa a Macedônia e ajuda-me.
Por que eu peguei esse texto? Acho que é Atos 17 ou 18, Lucas. E se não for, me perdoe, que eu não gravo muito a... Mas é um texto muito conhecido. É só para explicar e para responder a pergunta do nosso amigo. A vontade, Lucas, muitas vezes, ou a maioria das vezes, ela envolve aquilo que para nós é o correto. Por que eu estou falando? A vontade de Paulo, a vontade própria de Paulo, era ir para a Bitínia. Não é? A Bíblia diz que ele tentou ir, mas o Espírito Santo apareceu através de um jovem de madrugada dizendo, viu? Vem para Macedônia. Entendeu? O que eu quero dizer? Que a diferença entre vontade e chamado é que vontade não todas as vezes, não podemos ser tão radicais, mas a sua maioria ela passa pelo filtro dos nossos valores, pelo filtro daquilo que nós sonhamos, daquilo que nós projetamos, daquilo que nós almejamos desde o início da nossa vida, né? Mas chamado é algo que vem de Deus para nós. Paulo, no capítulo 5 de Efésios, verso 17, ele diz, não sejais insensato, mas procurai conhecer qual é a vontade de Deus. Aí em Efésios 2 ele diz também, nós somos criaturas criadas em Cristo Jesus para as obras que Ele preparou para que nós andássemos nela. Ou seja, o chamado é algo que Deus nos chamou para fazer. E que muitas vezes, Lucas, ele está contrário à nossa vontade própria. Então, vontade está muito ligada àquilo que passa pela minha vontade, pelos meus sonhos, pelos meus projetos, né? E que muitas vezes não são vontade de Deus. Exatamente. Bom, eu acredito que eu fui claro, mas eu me coloco à disposição. Sim, é mais ou menos essa a diferença. Respondeu muito bem, Deus abençoe. Eu estou abrindo aqui também isso para completar aquela passagem, eu acho que é João 18, onde Jesus foi preso, que é a oração final de Jesus, né? Ele até falou, Senhor, Pai, a minha vontade é que o Senhor passe de mim esse cálice. Exatamente. Mas que seja feito. Então, assim, o desejo de Jesus era esse. Porém, ele falou que o Senhor cumpra a tua vontade e o teu querer. Então, a gente tem que sempre buscar a vontade do Pai, né? Então, glórias a Deus por isso. Eu quero aproveitar aqui e reforçar a felicidade que nós estamos aqui em saber que o pastor Felipe está partilhando dessa live com a gente. Glória a Deus. Um abraço, pastor, para a irmã Sidneia. Estamos com saudade de vocês. Se Deus quiser, em breve estaremos cultuando juntos, em nome do Senhor Glória Jesus. Glória a Deus. O Senhor seja louvado. Amém, glórias a Deus. Eu estava tentando falar antes da minha internet dar um bug aqui. Uma das nossas jovens, ela congrega ali no Parque das Nações, e quando nós estávamos divulgando a live, ela comentou que ela está fazendo o curso da EMAD, pastor. Olha, a Evelyn. Que bênção. Pois é, a Evelyn. Ela falou lá, esse curso é maravilhoso. Eu falei, olha então só. assim está lá e completo. Que bênção, Evelyn. Ela mandou um alô lá no comecinho, a Evelyn. Deve estar com a gente aí. Isso, ela está online, Evelyn. Nós estamos muito felizes em saber. E ela já está com o coração assim queimando de desejo de multiplicar. Ela não deu a hora de conseguir concluir o curso e poder multiplicar, porque ela falou, Laís, olha, a coisa mais linda é você se preparar para fazer a obra de Deus. Porque Exato. Ela sentia muito medo de fazer a obra, mas às vezes como fazer, né? Ter a segurança de receber a instrução correta. E a gente sabe que durante os cultos de sexta-feira, as escolas bíblicas dominical, os temas são muito diversificados, né? Não existe um discipulado na igreja que acaba trabalhando a missão em si. Então, você conseguir se preparar, se capacitar, é maravilhoso. Eu falei, Laís, olha, eu super indico, estou amando. Então, Evelyn, ficamos muito felizes e orgulhosos por você ter tomado essa decisão. Glória a Deus. Falando um pouquinho sobre o que a IMAD oferece.
pode comentar com a gente, por favor? O pastor Márcio já entrou, Lucas? O pastor Márcio está com a gente. Então, paz Senhor, pastor, nosso líder. Seja muito bem-vindo. Dê suas considerações aí, meu pastor. Paz do Senhor, amados, queridos irmãos, uma alegria poder estar participando com vocês de algo que faz parte da nossa vida, missão. Eu demorei para entrar porque eu estava fazendo justamente isso, estava lá no trabalho missionário da Vila Soma. Hoje nós tivemos um culto abençoado e alguns irmãos pedindo conselho, outros reconciliando, e foi um trabalho maravilhoso que Deus nos deu hoje. E eu estou feliz de estar com vocês. Quero agradecer a Deus pela vida do irmão Leandro Santana. É isso? Amém, pastor. Isso, exatamente. Deus abençoe, viu? Amém, pastor. Feliz. Nosso pastor presidente, pastor José Felipe, que preside sobre nós aqui em Sumaré. Ele é um grande apoiador de missões e também apoia esse trabalho que vocês fazem a nível nacional, tá bom? Amém. Amém. Eu quero só aprender com vocês, eu volto novamente a vocês e quero estar aqui colaborando com vocês. Amém. Pastor, eu que agradeço, pastor Márcio, pelo carinho, pelo convite, pela honra também de compartilhar com o Senhor desse momento. A Escola de Missões está muito feliz e nós que nos sentimos honrados em estar aqui, de aprender com vocês e poder compartilhar algo também acerca de missões, que é a nossa paixão, que é a nossa missão, e nós fazemos isso com muita vontade. Principalmente quando nós voltamos tudo isto para a juventude, porque eu sou jovem, e isto mexe comigo, pastor, mexe muito comigo. De ver jovem envolvido, de ver jovem que quer fazer, de ver jovem que renuncia. A Escola de Missões vive isso. Então a gente nós que nos sentimos honrados de estar aqui hoje, agradeço ao pastor Felipe, pastor presidente dessa igreja, estendo também o meu abraço, o carinho, em nome do meu diretor, que é o pastor Eliseu Martins, e toda a nossa equipe, e a vocês, ao senhor pastor Márcio, pastor Felipe, e a todos que aqui estão. Amém. Maravilha, tamo junto. Amém. Deus abençoe, pastor. Falando um pouquinho mais sobre a EMAD. Leandro, comenta com a gente, por favor, quais são os cursos que a EMAD oferece, como funcionam as modalidades de curso e como é esse processo de estudo em cada modalidade, por favor. Amém. A EMAD, Laís e Lucas, Nomás, todos que estão aqui, ela surgiu primeiramente com um curso apostilado, lá em 1989, lá no Rio de Janeiro. Primariamente, ela contava com mais de 1.000 alunos fazendo esse curso em modalidade apostilado. Depois, a EMAD inaugurou, ainda no Rio de Janeiro, que a EMAD veio para São Paulo, para Campo Limpo Paulista, em 2004. Mas a EMAD inaugurou ainda no Rio de Janeiro o curso em regime de internato, onde o aluno ele era e é enviado por uma igreja, porque nós compartilhamos do pensamento, nós ensinamos aquilo que nós também aprendemos, porque a EMAD ela é regida pelos valores e princípios da Assembleia de Deus. Então, nós ensinamos aquilo que aprendemos, que quem faz missões é a igreja. Quem faz missões é a igreja. Então, a igreja envia o aluno e o aluno vem como representante da igreja passar aqui um tempo de qualidade. Hoje o curso de missões em regime de internato ele é 10 meses, onde o aluno sai da sua igreja, enviado pelo seu pastor, representando a sua igreja, vem para a escola, passa 10 meses estudando só sobre missões. Todo o conteúdo do curso é voltado para missões. Tanto teoria quanto também prática, porque o aluno vem e ele vai se inserir em um grupo de pessoas muito diverso. Tem pessoas de várias partes do Brasil, porque o Brasil é um continente, E também de outros países, aqui principalmente latinos, aqui países da Latinoamérica, Argentina, Chile, Peru, Então é um grupo que se forma aqui. Então o aluno, além de estudar missões, ele já está vivendo uma experiência transcultural,
Então, esse é o curso em regime de internato, resumidamente. O aluno passa 10 meses estudando sobre missões, inserido num grupo de pessoas já de diversas partes do Brasil e fora do Brasil. E ele faz um estágio também no final do curso na Argentina, um estágio transcultural. Para finalizar o curso, ele vai lá ter uma experiência com outro povo, um povo que fala uma língua diferente, que come diferente, que pensa diferente, que tem uma cultura diferente, para que esse aluno coloque em prática tudo que ele aprendeu durante 9 meses. Né? Lá nesse estágio, é 1 mês apenas, mas ele já vai ter essa experiência de entender como é viver numa outra cultura. E quando nós falamos em outra cultura, gente, não é somente em outro país. Dentro do Brasil mesmo, nós temos uma cultura muito diversificada. Né? Você vai para o Nordeste, você vai para o Sudeste, no Sudeste nós estamos, você vai para o Norte, Sul, são culturas muito diferentes. Né? Então, aqui na imagem você aprende isso, você aprende missões na teoria, aprende missões na prática, mas você vai também lá no campo conhecer um pouco da experiência transcultural. Esse é o curso no regime interno. E, só para a gente fechar também, o aluno passa esses 10 meses em regime totalmente fechado. Ele só pode receber visita do pastor, né, ou alguém que é indicado pelo pastor. Ele não pode receber família, não pode receber amigo, não. Ele vai ter a experiência dele com Deus e aqueles também que Deus traz para viver com eles aqui neste tempo. Esse é o curso em regime interno. Mas nós temos também, Thaís, Lucas, pastor Márcio, o curso na modalidade à distância e na modalidade online. O à distância são 10 módulos. Nós pegamos todo o nosso curso em regime interno, é claro, é muito conteúdo, mas nós tentamos enxugar e trazer 10 módulos que falam de missões para aquelas pessoas que não têm a possibilidade de vir para o curso interno. Né? Até tem o desejo, até tem a vontade, mas fica impossibilitado por alguma ocasião, às vezes família, né? Às vezes a igreja tem alguma dificuldade financeira ou coisa parecida. Então, já que ele não pode vir, ele vai estudar lá na casa dele, ele vai receber todo o conteúdo lá, falando do curso à distância, ele vai receber esses 10 módulos para estudar à distância o conteúdo de missões. Né? E esse mesmo conteúdo, a gente pegou ele e lançou na plataforma digital. Por quê? Hoje nós vivemos na era digital. Nós estamos na pós-modernidade, onde a cada dia que se passa, nós estamos mais tecnológicos do que nunca. Né? Então, a EMAD, para se reinventar e para acompanhar também o momento, lançou esse mesmo curso de 10 módulos na plataforma digital. Né? Permanecemos com a distância, porque ainda existem pessoas, principalmente no Nordeste, que não têm acesso à internet, por incrível que pareça, né? Ainda não tem esse acesso à internet, ou muitos até têm, mas não têm a habilidade de manusear, né? Como a gente que é jovem, pega o computador, coloca de cabeça para baixo, mexe, tudo. Já aquele de mais idade não tem essa possibilidade. Então ele vai estudar com o livro, ele vai receber na casa dele todo o conteúdo, a EMAD vai auxiliar ele nesse tempo de estudo, mas também temos esse mesmo conteúdo na plataforma digital. Então, e por incrível que pareça, isso é um dado muito importante, nas 3 modalidades do curso que a EMAD oferece, a maioria preponderante é a juventude. Principalmente agora na plataforma digital. Nós temos acredito que eu posso falar sem errar, quase que 60% a 70% é jovem que está estudando missões. Então, gente, é mais ou menos isso, eu me coloco à disposição, é um pouco extenso, mas basicamente é isso. O conteúdo de todos os 3 cursos é totalmente missiológico, é missões. A gente ensina missões, como fazer missões, para que missões, quem deve fazer missões, por que a importância de missões, tudo isso o aluno aprende com a gente, aprende com a escola de missões. Pastor Leandro. Pode falar. Pode falar. Eu queria que, se o senhor pudesse agora inserir alguma exemplo prático de alguma experiência de algum jovem, alguém que tenha passado por aí, não vale o Gesielson,
porque a experiência dele a gente já conhece. Para poder dividir aqui com a gente, com os jovens que estão assistindo, para a gente poder conhecer. Não é como se fosse uma validação, porque a gente sabe que esse é um projeto validado, sim. E é abençoado, aonde ele vai, a prática dessa escola é uma prática abençoada. Mas é um exemplo para a gente poder acompanhar, para a gente poder conhecer. Acredito que algum jovem, alguém que esteja assistindo, tenha o desejo de talvez conhecer mais sobre o EMAD depois, procurar saber, e isso é importante também para isso acontecer. Joia. Lucas, eu tive o privilégio que o Senhor me deu, Deus usou também. Eu sou apenas um representante da minha igreja, que sirvo uma escola que faz um trabalho espetacular em todo o Brasil e no mundo, porque hoje, com a modalidade digital, a gente alcançou lugares que a gente nunca imaginou alcançar. Eu já estou falando aqui, já estou chorando, já, porque às vezes eu estou chorando. Mas quando se fala de missões, Lucas, isso aí mexe muito com a gente, porque é uma obra que a igreja tem que fazer. É um id imperativo. Então eu tive o privilégio, Lucas, de tanto estudar na EMAD, no curso interno, como também fiquei para trabalhar na EMAD. Então eu tive tanto a experiência de aluno, como também de mentorear, de ajudar na capacitação de outros que aqui vieram. Então a gente, se for contar, Lucas, a gente vai ter que marcar aí umas quantas lives para falar. Mas eu vou potencializar aqui algumas. Eu não vou falar nome porque por questão de privacidade. Mas olha, Lucas, eu vou falar que vou falar agora no modo que eu vou usar de modo geral. A experiência que todos os alunos passam aqui na EMAD é a experiência da renúncia. Principalmente, não vou falar principalmente, na verdade todos que vêm aqui, é a experiência da renúncia. Nós já tivemos aqui na escola, Lucas, advogados, nós já tivemos aqui na escola nutricionistas, professores, pastores, diáconos, presbíteros. Nós já tivemos pessoas que renunciaram concurso, policiais. Então só eu já vivi isso aqui, nesse pequeno tempo que eu estou. Acredito que se o nosso diretor estivesse aqui, ele ia falar. E nesse pouco tempo que eu estou, já presenciei tudo isso. Mas a experiência mais fantástica que eu posso destacar na vida de cada um deles, assim como na minha, Lucas, é a experiência da renúncia. Eu digo, e muitos também usam esse termo, que a EMAD, ela é a olaria de Deus. Em Jeremias 17, a Bíblia diz que Deus pediu a Jeremias que ele descesse à casa do oleiro. E quando Jeremias desceu na casa do oleiro, a Bíblia diz que ele enxergou o oleiro, Ele avistou o oleiro trabalhando no vaso, E a Bíblia diz que o vaso ele se quebrava na mão do oleiro. Aí o oleiro pegava e fazia tudo novamente, Fazia tudo novamente. O que eu quero dizer, Lucas? Que a EMAD é exatamente isso na vida de todos aqueles que aqui passam. São quebrados, Porque muitos vêm a EMAD, Lucas, vêm dispostos a servir, a serem tratados. Mas eles não têm o mínimo de noção daquilo que eles vão viver aqui. Daquilo que Deus vai exigir deles aqui. Alguém já desistiu, Lucas? Não lembro. Não lembro de ter alguém desistido. Mas tiveram vontade? Muitos, inclusive eu. Porque Deus trata com a gente de forma assim muito peculiar. E realmente nós somos vasos nas mãos do Senhor aqui. E Ele quebra, Ele refaz de novo, Ele quebra e Ele faz novamente. Mas sabe o que eu aprendi, Lucas, aqui na EMAD? É que lá no texto de Jeremias, a Bíblia não relata que tinha uma lixeira lá na casa do oleiro. Ou seja,
O vaso que se quebrava, Deus não colocava no lixo. O que ele fazia? Ele pegava e reconstruía novamente. Então a EMAD é isso na vida. Assim, eu poderia falar de experiências bem dinâmicas, mas resumidamente, o que marca a EMAD na vida de cada um é essa renúncia, é esse tratar de Deus, né? Internamente Deus leva-nos a entender. É como se Deus pegasse, Lucas, assim, escrevesse uma carta de você. E quando você chega na EMAD, Deus pega e te chama e começa a ler essa carta para você. Você é isso, você é aquilo, você precisa mudar isso aqui, você precisa fazer isso aqui, você precisa pedir perdão, você precisa voltar no seu passado. Então, Deus, ele trabalha de uma forma muito peculiar. E o que eu vi, Lucas, o que eu vivi e o que eu vi foram homens sendo levados à olaria e sendo tratados por Deus de forma assim que não dá para a gente mencionar em palavras, né? E essas pessoas que vieram aqui entraram de uma forma, eu posso dizer com toda certeza que saíram de outra forma. Sabe, Lucas? E muitos... Eu vou contar uma experiência bem legal. É que uma determinada turma, um aluno, ele foi tão assim, Deus tratou tão forte com ele, que eu lembro que quando ele chegava, uma certa vez ele chegou na escola, ele foi na beirada da piscina e ele começou a gritar, Lucas. Ele começou a gritar, Laís. E ele começava a falar: Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Por que tu me trouxeste aqui? Mas ele gritava e todo mundo ouvia. Não é algo assim. Não! Porque lá nós temos uma forma. Né? Não. Ele gritava: o que eu vim fazer aqui? O que Deus veio fazer na minha... O que tu quer fazer na minha vida? Gritava, mas assim, era algo ao mesmo tempo que era divertido, ao mesmo tempo a gente visualizava, a gente via o que Deus estava fazendo na vida daquele jovem. Sabe, Lucas? E dentre muitas outras experiências espirituais de jovens, de casais que vieram aqui com filhos, depois de já terem ido para o campo missionário, voltaram, vieram na escola de missões. Então, Lucas, o que eu vou terminar minha fala falando de 3 coisas que eu aprendi na EMAD, que resume a vida também de todos que passaram por aqui. A primeira coisa que eu aprendi na EMAD, Lucas, foi a renunciar. A segunda coisa que eu aprendi na EMAD, servir. Entendeu? Servir. Mas servir, Lucas, a todos. Porque na EMAD, Lucas, eu vou contar uma experiência bem legal. Você vive com pessoas diferentes. Pessoas que falam diferente. E você briga, e muitas vezes, como é muito intenso, você acorda com aquela pessoa, falando do curso interno. Sim. Você acorda com aquela pessoa, você toma café com aquela pessoa, você faz devocional com aquela pessoa, você almoça, toma café, limpa, janta, lê a Bíblia com ela e vai dormir com ela. Você acha que vai dar o que durante 10 meses? Vai ser perfeito? Não vai. É igual casamento. Não sei se os irmãos são casados, mas eu sou. É como se fosse um casamento, né? Você casa 2 pessoas, é uma bênção. Mas de vez em quando, mano, tem que jogar água, senão queima tudo. E na EMAD é assim mesmo. As pessoas vêm do norte, do nordeste, chega aqui, aí tem conflito de cultura, sim, conflito de pensamento, conflito de... porque o fulano veste isso. Porque na minha igreja a gente não usa bermuda. Porque na minha igreja a gente não usa barba. Porque na minha igreja a gente lê a Bíblia de pé, né? Então veja que é uma diversidade de cultura. E qual é a cultura? E qual é a melhor cultura para mim? Qual é a melhor cultura para você, Lucas? É a sua, né? A melhor cultura para você é a sua, a melhor cultura para mim é a minha. Então eles vêm, então há esse conflito. Então veja como é bem dinâmico. Aí um vem quer comer cuscuz, o outro quer comer pão com manteiga. Não, aí o outro vem e coloca cuscuz. Aí o outro vem, Lucas, e coloca cuscuz
dentro do leite. Aí o outro fala assim, não, as cuscuz a gente não come com leite, cuscuz a gente come com salsicha. Não, mas cuscuz não é com salsicha, com queijo. nem é com leite. Cuscuz é com queijo e é doce. E aí? Então, veja como é muito dinâmica, é muito... Isso molda, Lucas, porque leva-nos a entender que somos diferentes. E quando se trata de missões, isso é muito importante, porque você vai muitas vezes para um outro lugar pregar para um povo diferente. E você não pode ir para lá e querer implantar a tua cultura. Você não pode ir para lá, para a África, você não pode ir lá para a Europa, para qualquer outro lugar, e querer implantar a tua cultura, dizendo que a tua cultura é a certa, a tua cultura é a correta. Não, você vai lá para pregar o Evangelho, né? Um testemunho bem edificante para a gente. Eu falei de 3 coisas, eu vou terminar. Eu falei de renúncia, eu falei que eu aprendi a ser servo, e eu aprendi, Lucas, a terceira coisa é a mais importante. Isso aqui nós temos que ter. É amor pelas almas. É amar as almas. É amar. Entendeu? É amar. Se você não amar a alma, não amar a alma, você não entendeu o propósito de Deus. Você não entendeu o propósito do cristianismo, do evangelho. Então, a EMAD me ensinou essas 3 coisas: renunciar, ser servo e amar as almas. Então isso define muito aqueles que viveram aqui na EMAD, Lucas. Glória a Deus. Pastor Márcio, eu quero acrescentar alguma experiência aí? O Leandro, o pastor Márcio tem muitas experiências aí na obra missionária também. Amém. Bom Lucas, irmão Leandro, irmã Laís e todos que estão nos acompanhando. A pessoa, quando ela é vocacionada e ela tem um chamado, ela não pode querer fazer missão com a razão. Porque se você pensar muito e não for pelo amor às almas, você não faz. Irmão Leandro, eu tenho algumas experiências já há uns 12, 13 anos que eu intensifiquei alguns trabalhos missionários e tudo cooperava para mim não fazer, irmão Leandro, porque toda viagem que eu fazia missionária por conta própria, com recurso próprio, meu carro quebrava, estourava motor, e parecia que era uma coisa assim, não vá mais porque vai quebrar de novo. Eu ia de novo. A polícia me pagava, me multava. Paraguai, a polícia me deixou quase sem dinheiro, porque era a cada 30 quilômetros eles pediam alguns guaranis. Tudo cooperava para mim não fazer. Só que se não fosse o amor pelas almas, eu tinha deixado de fazer. E toda viagem minha, o carro fundia o motor, quebrava, estragava. Eu cheguei a dormir em Foz do Iguaçu com a minha esposa na casa do pastor João Dal Ponte, com um carro meu quebrado. E o missionário foi me buscar com uma Mercedes velha, coitada. O pastor é até um setorial em São Paulo, atualmente, e ele estava em Hernandárias, e eu tive um prejuízo. Só que ao ver a alegria do missionário de eu chegar lá na igreja dele, de eu estar com ele, pastor Reinaldo, Sérgio Reinaldo, se eu não me engano, é um pastor setorial em São Paulo, eu não recordo o nome dele completo. Só a alegria dele me ver e poder conversar era tudo para mim. Eram as primeiras viagens missionárias e tomei muito prejuízo, entre aspas, né, em algumas viagens, mas nunca desisti de ir, porque não era pela razão, era pelo coração e amor às almas. Exato. E alguns trabalhos missionários em comunidades indígenas, as pessoas não valorizam. Por quê? Como que você vai ter retorno financeiro em uma comunidade indígena? A não ser as almas. E muitas pessoas queriam me desanimar, mas não adianta, a cultura é essa, a cultura deles é essa. Alguns falavam assim, eles não gostam de trabalhar, eles não gostam daquilo.
Eu dizia, gente, eu estou indo levar alimento, roupa e mostrar o amor de Deus através da minha atitude. Se eles têm na sua cultura qualquer problema que seja diferente da minha, eu não posso igualar a minha cultura a deles. De sair de manhã, trabalhar o dia inteiro. Eu tenho que pensar na alma. Então essa palavra que o irmão Leandro falou, realmente, de fato, a gente tem que esquecer a cultura e entender que a alma daquela pessoa é preciosa para Jesus. Exato. Para agregar, pastor Márcio, ao seu lindo testemunho dessa questão de cultura, nós temos uma matéria aqui de antropologia missionária, que ela vai exatamente tratar no vocacionado essa questão de ele entender a cultura e levar o evangelho dentro daquela cultura. Porque pensa numa coisa, pastor Márcio, que é ofensivo, é você desprezar a cultura de alguém. É ou não é verdade? É ofensivo para uma pessoa você ofender e não respeitar a cultura dela. Eu lembro que o pastor que dá aula aqui pra gente, ele contou um testemunho de um missionário que foi para uma aldeia indígena. Chegando naquela aldeia, ele pediu a direção do Espírito Santo de como que ele pregaria o evangelho para aquelas pessoas. E ele chegou um tempo, ficou observando, se retraía, estudando a cultura. E ele descobriu que o alimento mais importante para aquela tribo, para aquele povo, era a macaxeira. Era macaxeira no café, macaxeira no almoço, macaxeira na janta, macaxeira, e tudo era macaxeira, sabe? É tipo feijão e arroz na mesa do brasileiro, não faltava nunca. Aí o Espírito Santo... Oi? Macaxeira, aqui pra gente é mandioca. Exato, é verdade, Bahia. Lá no Amapá, macaxeira a gente come, aqui é mandioca, né? É isso mesmo. É isso aí. Então, o que aconteceu? Ele vou usar aqui a mandioca, né? Como macaxeira. O Espírito Santo colocou no coração dele, para ele pregar aquele povo, que em vez de ele falar que Jesus era o pão da vida, ele disse que Jesus era a mandioca, era a macaxeira da vida. O que a Bíblia entendeu? Que, poxa, Jesus é como mandioca, meu. Ou seja, é algo que não pode faltar para mim. Não posso viver sem. Então, veja só, como que ele contextualizou o evangelho, claro, sem denegrir, sem fazer com que a palavra, o evangelho, surtisse o efeito verdadeiro. Então ele falou, Jesus é a mandioca da vida. O que aconteceu? Ganhou muitas almas para Jesus naquele lugar. Amém. Falando que Jesus era a mandioca da vida. Então veja como é importante a cultura, entender a cultura, respeitar e pregar o evangelho dentro da cultura. Isso é muito importante. Amém. Pastor, e isso Então, foi muito importante, viu? Foi só para compartilhar aquilo que você trouxe para a gente, do seu testemunho. Só um ganchinho aqui. Meu chefe, ao longo dos anos, as coisas vão melhorando. Quando eu era pequeno, minha mãe me dava uma surra uma vez por mês. Porque ela dizia assim, olha, eu vou ter que te dar uma surra nova, porque aquela já perdeu a validade. Ela me dava uma surra, eu ficava bonzinho. Quando eu obedecia, tudo ia bem. Quando eu desobedecia, ela me batia. Claro, a minha vida, com envolvimento na obra missionária, que eu já apanhei bastante, até eu entender, renunciar e fazer a vontade de Deus. Depois as coisas começaram a melhorar, a ponto de eu renunciar a estar com uma família na cidade de Adamantina, onde meu sogro é o pastor presidente daquele campo, renunciar tudo, deixar tudo e ir para um lugar onde eu nem sabia onde era. E Deus me trouxe para Sumaré, e hoje nós trabalhamos com a mocidade e também como secretário da missão. Glória a Deus. Para chegar onde eu estou, eu precisei renunciar sem saber para onde ia. E as coisas estão assim, eu estou apanhando menos, não estou apanhando uma vez por mês.
ensinando, vai por aqui, eu estou indo, está sendo menos dolorido para mim e a obra do Senhor tem sido feita. Glória É só a Deus. essa. Lembrando, irmão, que se o pastor Márcio não tivesse chegado aqui e nos incentivado, nos motivado, envolvido os jovens no trabalho missionário, provavelmente a gente não estaríamos nessa live hoje, falando sobre missões. A gente gostaria... A Laís saiu, mas eu vou continuar aqui para o próximo assunto que a gente vai falar. A gente falou sobre as formas de curso que o EMAD tem, né? Falamos sobre presencial, falamos sobre as formas de curso à distância, falamos sobre a experiência do jovem que estudou e que teve a passagem pelo EMAD, e agora a gente queria falar a respeito do comportamento missiológico, né? A gente vive um momento diferente, né, irmão Leandro? Estamos Exato. em um momento aí de pandemia. Estamos já encaminhando para uma normalização aqui no nosso estado, nossa cidade. Nós estamos enfrentando um momento agora de flexibilização, nossas igrejas estão reabrindo, mas tendo uma visão mais técnica aí, vocês que são estudiosos da missiologia, como que vocês enxergam esse desafio novo agora para esse tempo de pandemia? O que muda no Brasil, o que muda no mundo, o que muda nos lugares para a pregação do Evangelho? Fica favorável, fica desfavorável? O que vocês pensam com relação a isso? Ô Lucas, essa é uma pergunta muito relevante, principalmente para o momento que a gente está vivendo. Pode ser que eu não dê uma resposta tão técnica como os irmãos desejam, mas eu vou passar aquilo que nós estamos vivendo através das nossas experiências aqui na Escola de Missões. Amém. Lucas, será excelente. Amém. Lucas, aproveito e ensejo para fazer uma indicação de livro, que é esse livro aqui, o História Eclesiástica, que é Eusébio de Cesareia. Não sei se vocês conhecem, é um livro da CPAD. Por que eu estou mencionando ele? Porque ele fala da história da igreja, os primeiros 4 séculos da igreja cristã. Eu não vou falar muito do livro, mas ele, basicamente, ele trata de momentos importantes da igreja cristã. E para responder a pergunta que vocês fizeram a mim, Lucas, a igreja, todas as vezes que ela se acomodou, Deus ele fez algo para despertá-la. Quando a gente pega lá no princípio a igreja de Atos dos Apóstolos, nós vemos que os apóstolos ficaram meio que acomodados, né, ali em Jerusalém, capital, ali onde o holofote estava, onde todos queriam estar. Era Jerusalém, não era? Onde estava os sacerdotes, sumo sacerdote, a corte maior do Sinédrio, tudo que envolvia glamour estava em Jerusalém, né? Mas o propósito de Deus não era só Jerusalém. Atos 1 e 8 diz que o propósito de Deus era Jerusalém, era Samaria, né? E até os confins da terra. E o que Deus fez, Lucas? Mandou uma perseguição. Para quê? Para dispersar. Para fazer com que os apóstolos fossem dispersos, né? E o evangelho não ficasse só retido ali em Jerusalém, mas alcançasse o propósito de Jesus, que era todos os povos, todas as nações. Então aconteceu uma perseguição. Aí você avança mais um pouco, aí você pega o Império Romano, pressionando, massacrando, pisando, culpando, matando os judeus, matando os cristãos. Aí você vem avançando, Lucas, vem avançando, para a gente não perder muito tempo. O que eu quero dizer? Que eu prefiro, a gente aqui da EMAD prefere ver a pandemia que nós estamos vivendo, o cenário, como um despertar de Deus para a sua igreja. Está surtindo efeito, Lucas? Eu posso dizer, na minha visão, pastor Márcio, irmã Laís, Lucas, perdoe-me se talvez eu possa estar me equivocando, mas esta é a minha visão.
Está surtindo efeito? Sem dúvida. Eu vejo que antes de Jesus voltar, a gente vai ter uma grande colheita, a igreja vai ter uma grande colheita, porque a pandemia serviu para despertar, a pandemia serviu para mostrar a fragilidade humana, porque a pandemia afetou o sistema social nos 3 principais pilares, que foi o sistema econômico, o sistema político e o sistema científico. O sistema político está um caos, o sistema econômico vai enfrentar uma recessão talvez nunca vista antes. A ciência está correndo, buscando uma solução para esse vírus aí que tem ceifado muitas vidas. Então, o que aconteceu? A pandemia mostrou a fragilidade, mostrou o quanto o ser humano é frágil, a ciência, a política, a economia, o dinheiro. Então, o que Deus queria com tudo isso na minha visão? Despertar a igreja. Amém. Trazer um despertamento para a igreja. E tem surtido efeito, Lucas, porque eu vejo uma igreja se despertando. Porque eu vejo em todo o Brasil, através dos nossos núcleos, que a gente tem núcleos nas igrejas, em todas as partes do Brasil, nós temos núcleos de pessoas estudando o curso. E aumentado, sabe, o fervor das pessoas procurando missões, procurando fazer missões, os pastores ligando, pastores se envolvendo, sabe? Então eu vejo, Lucas, e eu tenho presenciado, tenho visto igrejas se mobilizando, fazendo culto online, pessoas aceitando a Jesus através de lives, de culto em live. Então eu vejo que o propósito de Deus, sabe por que eu falo que é propósito de Deus, Lucas? Porque Deus não perde o comando. Não, Deus não é como eu e você que entra em depressão, que fica ansioso. Deus não é isso não. Deus, ele não perde o comando. A Bíblia diz, Salmo 19, que do Senhor é a terra, a sua plenitude, e o mundo e aqueles que nele habitam. Ou seja, Deus está no controle da terra, Deus está no controle do mundo e daqueles que estão habitando. Então Deus não perde o comando. Ou seja, Deus usou a pandemia, Deus não foi a causa, mas Deus usou para despertar a sua igreja. Então eu vejo, Lucas, para responder a sua pergunta. Qual foi a pergunta mesmo? Foi se missões... que eu falei tanto. Exatamente isso, né? Como que fica o comportamento missiológico diante da pandemia, né? E se então eu vejo, se é favorável ou não a missões? Favorável. Então eu resumo dizendo que Deus usou a pandemia para despertar a sua igreja no que tange a obra missionária. Amém. Sabe por quê, Lucas? Eu vejo que missões está avançando. Missões está avançando. E eu vejo isto também, sem dúvida, como mais um sinal da volta de Jesus. E para responder sua pergunta, é exatamente isso. No contexto que nós estamos vivendo, missões vai avançar. A gente vai ter, eu creio piamente, por tudo aquilo que estou vendo, por tudo aquilo que estamos presenciando, que a igreja vai ainda ter uma grande colheita antes de Jesus voltar. E as igrejas vão se voltar para fazer missões. Amém. Eu creio nisso. Gente, eu quero aproveitar e falar um pouquinho sobre o curso online, pastor Leandro, porque, Amém. Querendo ou não, essa é uma oportunidade do jovem se inteirar um pouquinho mais sobre a missão, a importância, a cultura. Ele não vai vivenciar o afastamento da família, né, o isolamento, vamos dizer assim, porque esse período de 10 meses acaba sendo um isolamento, né? Exato. Mas ele vai ter acesso a todas as matérias. Então, assim, já é uma forma do jovem se preparar para começar o trabalho na sua localidade. Então, se o pastor puder falar um pouquinho mais sobre o curso online, as matérias que são disponíveis, como funciona a plataforma. Eu ouvi a irmã Divânia comentando em uma das lives que o acesso é ilimitado. Mesmo após o curso, o aluno continua tendo acesso à plataforma. Então, se em algum momento ele estiver
trabalhando na missão e aí precisar de ajuda, ele pode entrar lá, acessar as matérias, pedir auxílio. Então, se puder, por favor, falar mais sobre o curso online, Amém. o preço, por Amém. favor. Laís, eu começo falando apenas usando um testemunho de um evangelista que é muito referência pra gente, para todo o mundo, né? Foi Billy Graham. Billy Graham, fizeram uma pergunta a ele quase no finalzinho da vida dele. E falaram assim: Billy Graham, se você pudesse voltar a ser jovem, o que você faria que você não fez? Ele disse assim: eu me capacitaria mais, eu estudaria mais. Por quê? Por que eu estou dizendo isso, Lucas? Para falar exatamente do curso, para mostrar a importância da capacitação, a importância de você se capacitar, de nós termos uma capacitação, né? Tanto profissional, tanto e principalmente ministerial, não é, pastor Márcio? Isso é muito importante. Então, a escola de missões, Laís, a gente usa uma frase que é muito particular nosso, que identifica a gente que não vende curso, né? A gente não vende curso, a gente não usa esse termo. Na verdade, nós somos multiplicadores, nós realizamos sonhos de vocacionados, né? Então, o curso online, ele surgiu exatamente para isso, para trazer comodidade e levar, principalmente nesse período de pandemia, capacitação missionária à juventude, a todo o nosso Brasil. E como eu disse, a gente já alcançou outros países, porque nós temos também ele na plataforma, nós temos o curso também na modalidade espanhol, então a gente já alcançou outras nações também. Então o curso online, ele é 10 módulos, você aprende introdução à missão, você vai ficar desde o início, introdução à missão, você vai estudar desafios da evangelização mundial, você vai aprender bases bíblicas de missões. Missões está na Bíblia? Você vai aprender. Está na Bíblia. Missões está na Bíblia. Está na Bíblia, missões. Você vai aprender história de missões. Você vai aprender missões transculturais. Você vai aprender missões dentro das faixas etárias. Você vai aprender antropologia missionária. E alguma eu não vou lembrar, mas a última você vai aprender discipulado. E você vai aprender também ainda uma matéria extra, que é janela 4 e 14. Então são esses, esse é o conteúdo, essa é a base matriz curricular que nós usamos, né, dentro do nosso curso. O aluno ele vai pagar R$ 175 para fazer todo esse curso. Para ter direito a todo esse curso, ele vai ter videoaula, pastor Márcio. Ele vai ter videoaula, ele vai ter auxílio tutorial, ele vai participar de um grupo lá no Telegram, que é onde tem alunos de todas as partes do Brasil e do mundo, no debate, onde os alunos disponibilizam experiências, onde a escola disponibiliza conteúdo extra. Então, ele vai ter participação nesse grupo. Ele vai ter uma aula online, ao vivo, todas as semanas, fechada, com professores que alguns dão aula aqui no curso interno, são missionários que já tiveram experiências no campo, estão no campo, né? E aí, além do mais, ele vai receber no final uma certificação, né, reconhecida pela uma certificação da EMAD, que tem o reconhecimento, o selo da Convenção Geral, e é aceito também pela Secretaria Nacional de Missões, que é a SENAMI. O que é mais importante de tudo isso, Lucas? Não é o certificado, não é o reconhecimento de A e de B, ainda que isso seja muito importante, né, você fazer um curso dentro da sua denominação, que é regida pelos princípios e valores que nós seguimos, né? Mas acima de tudo é receber o conhecimento, receber a experiência. Então é mais ou menos isso, Lucas. E eu quero aproveitar e conclamar a juventude que está aqui, que está acompanhando a gente, faça o curso, se capacite, né? Você vai pagar 175, se você deixar de tomar uma coca todo final de semana, comer um hambúrguer todo final de semana, uma pizza, você compra o curso, né, pastor Márcio? Com certeza.
Eu quero deixar uma mensagem também, pastor Leandro. Fique à vontade, por favor. Irmão Lucas e irmã Laís. A pandemia nos ensinou muita coisa. E uma das coisas que ela nos ensinou, que nós trabalhamos para sobreviver. Estamos sobrevivendo um dia a cada dia. E trabalhamos para comer. O homem mais rico dessa terra, mediante esse vírus, ficou incapaz de trazer solução e trazer vida própria. Muitos, com falta de ar, sentiram desejo de respirar e não puderam, e perderam a sua vida. Então a nossa vida, ela passa muito rápido. Então não há desculpa para a gente dizer assim, não dá para mim fazer. Porque quando trava tudo, quando manda ficar em casa, aí você não tem o que fazer. Você tenta arrumar uma forma de mudar a sua rotina e você não consegue. Então que o Senhor não precise mandar mais uma situação dessa para a gente despertar para fazer missão. Amém. E de se capacitar. Precisamos nos capacitar e vamos arrumar um tempo. Porque quando tudo para, sobra tempo e a gente começa a nos organizar. E essa é a mensagem que eu deixo para todos que puderem fazer, faça, se capacite. Se você ouvir a voz de Deus e ser sensível, você vai apanhar menos, não vai precisar apanhar uma vez por mês, como eu apanhava quando era pequeno. Pastor Márcio, só para concluir, Lucas, eu acho muito importante, porque é assim, eu vou contar um testemunho, eu gosto de contar testemunho, só para acrescentar naquilo que o pastor Márcio falou, e para agregar. O pastor Munhoz, pai, aí de Americana, sim, tem o pastor Cláudio Munhoz, mas tem um pai que já faleceu. Ele contava um testemunho que ele amava missões. E uma certa vez, pastor, numa crise que teve em todo o mundo, eu não lembro o ano, mas houve uma crise econômica mundial, e que inclusive afetou o Brasil. E ele tinha muitos missionários no campo, né? Muitos missionários no campo. Aí, o que aconteceu? A renda da igreja caiu, as pessoas pararam de contribuir, começaram a ficar desempregadas, começou a apertar financeiramente. E o que aconteceu? Ele não conseguiu mais manter os missionários no campo. Ele não tinha mais recursos para mandar os missionários. Ele reuniu todo o campo, reuniu a liderança de missões do campo e disse: a gente vai trazer os missionários de volta. A gente vai usar o que a gente tem para trazer os missionários de volta. Tá bom, acertou tudo, palavra do pastor, né? Acertou tudo. Só que naquela noite, pastor Márcio, o pastor Munhoz foi dormir. No meio da noite, ele acorda num sonho que ele estava no meio de uma rodovia, de uma estrada que ele não conseguia enxergar o fim, dentro de um ônibus. E quem era o motorista do ônibus? O pastor Munhoz. E quem eram os passageiros? Os missionários. E o que aconteceu? Ele estava dirigindo o ônibus, ele olhou para trás, todos os missionários com ele, viajando. Aí ele falou: pô, os missionários estão aqui. Aí o que aconteceu? Ele tentou frear, mas o ônibus não parava. Ele apertava no freio, não parava. Falei: o que está acontecendo? Ele pegou, não parava, o ônibus não parava. Ele e os missionários. Ele despertou do sono, o Espírito Santo falava para ele assim: missões a gente só começa, mas não para. O que eu quero dizer, pastor Márcio? Porque o papel da liderança é fundamental em missões. Quando ele disse que ia parar, todos falaram que iam parar, não é? E o que eu estou dizendo com isso? Que o pastor veio aqui, isso deu a palavra, e é muito importante. Laís e Lucas, vocês estão aqui, sigam a visão. E todos os jovens que estão aqui, sigam a visão da vossa liderança. Se ama missões, amem missões também, né? Se quer fazer, façam também. Estejam juntos, porque o líder é alguém que foi denominado, otorgado por Deus,
e Deus deu uma visão para a liderança. Então, sigam essa visão. A juventude que está aqui, o pastor Márcio deixou uma palavra, se capacitem, façam como ele, não apanhe bastante, apanhe pouco, né, pastor Márcio? Quanto mais acertar, menos apanha. Exato. Então, irmão Lucas, esse que eu quero deixar a palavra de incentivo. Eu queria, pastor Márcio, de verdade, a gente tem feito um trabalho aqui em São Paulo com a juventude, eu queria de verdade que nós tivéssemos aí um batalhão de jovens se capacitando na EMAD. E eu creio, viu? Eu creio que eu tenho muita fé no meu coração que nós teremos. Amém. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Nós já enviamos no grupo dos jovens e pedimos que os líderes peguem esse link, compartilhem no grupo das congregações. Nele estão todas as informações, as matérias disponíveis no curso, toda a dinâmica, a forma de pagamento. Gente, eles parcelam no cartão. Olha, nós não, assim, parece, né, que nós estamos vendendo um curso, mas não é isso, gente. Existe a necessidade de nos prepararmos para fazer a obra de Deus adequadamente, tá? Porque o que acontece? O mal do jovem hoje ele elogia, ele acha legal todas as outras denominações, o trabalho que elas fazem. E, gente, a palavra de Deus está sendo pregada, mas nós precisamos estar preparados. E a nossa igreja, ela oferece um trabalho de qualidade, de respeito. Então, assim, vamos abraçar essa oportunidade. Como o pastor Leandro mesmo falou, se a gente economizar, apesar que eu acho que durante essa pandemia muita gente conseguiu economizar. É verdade. Né? Porque não ficaram saindo todos os finais de semana para comer lanche. Então, assim, gente, se você falar, olha, não dá para eu pagar o valor integral, você pode parcelar no cartão, mas se capacite, se prepare para fazer a obra de Deus da melhor forma, tá bom? Vamos aí oferecer o melhor para Deus, o nosso melhor para Deus. Então, se prepare, se capacite. E quando nós vimos essa oportunidade que a EMAD está oferecendo, nos brilhou os olhos, alegrou o coração, porque é exatamente o que nós procurávamos, entendeu? Eu já ouvi muitos jovens comentando, pastor Leandro, puxa, mas a igreja podia fazer um trabalho de capacitação para os jovens sobre a missão. Então tá aí, gente, está aí. Quem quiser, eu lanço, pastor Márcio, e eu lanço um desafio aqui. Formem aí um batalhão e quando concluir, venham fazer aqui um dia aqui na Escola de Missões com a gente. Jesus, é muito uma coisa linda. Vamos fazer um diploma simbólico aí na escola. Exato, venham, o nosso diretor vai recebê-los, fazemos aí um dia de palestra, de missões, vai ser uma bênção. Venham, tá aqui pertinho da gente. Vamos crer que muitos vão se dispor, e esse é o momento. E quero contar um testemunho. A nossa Secretaria de Missão, todo esse período da pandemia, mantemos o pão na mesa do missionário. Nós tínhamos uma preocupação. O pastor Ailton, que é o nosso diretor, tinha preocupação, mas Deus honrou a fé do nosso pastor José Felipe. Glória a Deus. Deus não deixou faltar o pão. Pelo contrário, as pessoas estão se motivando, estão mudando sua visão e estão lembrando da mesa do missionário. Porque se nós estamos comendo arroz aqui, estamos nos alimentando, não pode faltar na mesa do missionário. Deixa aqui esse testemunho e estamos felizes Glória a Deus. de ter vocês aqui com a gente. Bendito seja Deus. Bom, Leandro, só para finalizar agora, queria dizer que nós vamos disponibilizar, a UMAD vai disponibilizar um curso para os jovens, para eles poderem concorrer a esse curso, e a partir da Glória a Deus, a gente vai lançar um sorteio lá no nosso Instagram para os jovens que quiserem. Quero até que você compartilhe aí pelas redes sociais do EMAD, para que claro, sem dúvida, que está vendo possa também participar e assim motivar e fazer com que as pessoas conheçam o EMAD e quem sabe mais jovens procurem, se inscrevam e participem. Amém. Eu creio, eu estou crendo nisso. Vamos fazer esse projeto ser conhecido de mais pessoas, e acredito que essa também é uma forma da gente motivar missões, falar sobre missões, incentivar sobre missões também é uma forma da gente fazer missão, né? E fazer com que mais pessoas se preparem para o campo missionário e
e para a missão de cada um, que é levar o Evangelho a toda criatura. Queria agradecer a sua pessoa, com toda a gentileza, toda a presteza aí de termos atendido, e pedir para o pastor Márcio fazer uma oração por nós, para a gente poder finalizar, e gratidão. Deus abençoe de verdade. Amém. Pastor, irmão Lucas, deixa eu só também agradecer a irmã Laís, irmão Lucas, que fizeram o convite para a Escola de Missões. Como eu disse, eu sou apenas um representante. Eu falo em nome do meu diretor, que é o pastor Eliseu Martins, né, e toda a nossa equipe, irmã Sônia, minha esposa que está aqui. Eu quero agradecer a vocês que fizeram esse convite, lançaram o desafio, nós viemos aqui falar de missões, e também agradecer ao pastor Márcio, que é o vosso líder, que veio aqui na verdade, ele não veio nos prestigiar, ele só não avisou que vinha, né? Porque na verdade ele veio aqui e nós viemos prestigiar ele, né? Então, a gente que foi honrado por ele aqui. Então, pastor Márcio, irmão Lucas, Laís, eu, em nome da Escola de Missões da Assembleia de Deus do Brasil, sou muito grato por vocês, pela vida de vocês, e a minha oração, pastor Márcio, é para que a juventude de Sumaré seja impactada com missões, mais do que já está sendo. Amém. Né? Seja avivada com missões, avivada pelo desejo de renunciar, de servir, de amar almas. Esse é o desejo da Escola de Missões a vocês. Então receba a nossa gratidão. E a Escola de Missões é de vocês. A Escola de Missões é da Assembleia de Deus do Brasil. Ela foi feita para servir a vocês. Então todas as vezes que precisarem para estar aqui, para ir aí, a gente vai estar à disposição de vocês. De coração, Lucão, Laís, pastor Márcio, Deus abençoe vocês. Muito obrigado pelo privilégio. Pastor, Vamos orar? Amém. Deus abençoe a todos que estão em casa. Ore conosco. E não se esqueça. Faça esse curso, se capacite. Deus vai te usar numa área que você pode estar agregando com aquilo que você já faz. Amém? Vamos orar. Amém. Senhor Deus, te agradecemos Sim, pelos momentos, passamos na tua presença, falando da tua obra. Senhor, eu peço a bênção especial para o teu filho, Senhor. Continue honrando a fé dele, abençoando a sua família, a sua casa. Senhor Deus, abençoe, Senhor, a nossa escola, Senhor, da nossa Assembleia de Deus. Que muitos jovens venham se despertar para este trabalho. Abençoe também o teu filho, irmão Lucas, irmã Laís, e toda a juventude do nosso campo. Continue abençoando o nosso presidente, pastor José Felipe. Sim, Senhor, faça isso. Júnior, pastor José Wellington e toda a nossa igreja. Abençoe e dê vitória em nome de Jesus. Amém. 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 Gente, Deus abençoe. Gente, Eu vou obrigado. Obrigado, pastor Leandro. Amém. Deus abençoe, tá? Fique com Deus. Até mais. Amém. Pastor Márcio, obrigado por poder participar. Eu estou muito feliz. Pastor irmão Leandro, Deus abençoe. Pastor Laís, irmão Márcio, irmão Lucas, Deus abençoe, pastor. Amém, amém. Paz, Lucas. Paz.